Can you describe what that was like, starting on the Federal Reserve in August 2008? So it was August 2008. I was sworn in about 30 minutes before my first FOMC meeting, which was the last normal FOMC meeting there ever was. And after my second FOMC meeting, we went into the chairman's office and voted to lend $85 billion to AIG. So That's how I started my Fed career. Well, Betsy, can you tell me how different this moment is relative to what you went through all those years ago? It's different, but it's the same. The Fed's job stays the Fed's job, regardless what the current events are, whatever the crisis of the day. The Fed has to keep its eye on what its job actually is. Well, let's talk about what its job actually is. There are dual mandates. One of them is inflation. That is the first and foremost one, but it's also oversight. How much has the lack of supervision over certain banks complicated their role right now? I think supervision has been a complicated factor. And I think it's supervision, not regulation. Those terms are often used interchangeably, but regulation applies to the rules of the road, if you were. Supervision is being in the banks, paying attention to what's happening at each individual banks, not to banks as a whole. And that's where it seems to me that the problem lies. And this raises a question about how much signal there is from a Federal Reserve, where the chair went before Congress and really opened the door to a 50 basis point rate hike just days before a collapse of one of the biggest banks going back to the financial crisis. I'm curious what you make of that and how much signal there will be in terms of their visibility and other problems in the banking sector today. So the role of monetary policy is not to protect the balance sheet of the banks. And the tools that the Fed has to deal with the financial system are very different than the tools that the Fed uses in monetary policy. Por que os juros não caem? No Terraço Cast de número 364. A vinheta inicial é Betsy Duke, ex-governor do Fed que entrou poucas semanas antes da crise de 2008, apresentando sua visão sobre qual deveria ser a maior preocupação do Banco Central Americano em todos os momentos, independente da crise bancária atual ou de momentos do tipo. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 25 de março de 2023, um sábado em Ourinhos, para o 364 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Quem me acompanha neste é o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá? Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo, que fez as pazes com São Pedro. Devo admitir, São Pedro foi muito brother aqui, tá? Agradeço a todos vocês que mandaram energias positivas, né, em meu nome para São Pedro, que a gente tava um pouco brigado. Porque eu estou nesse momento aqui, na praia, no litoral, gente. Está um dia lindo, maravilhoso, tá? Eu fiquei tão feliz que eu tô parecendo um pimentão, tá? Se vocês conseguissem ver a minha imagem agora, vocês provavelmente iam dar risada da mulher do tempo, que não tem tempo e por isso não passou protetor. Não, mentira. Eu passei protetor, mas não foi completamente eficaz. É isso, pessoal. Vamos para mais um Terraço Cast. Aproveitando o recado, passem protetor solar. Também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Cocho. Oi, terraceiros! Oi, Caio! Oi, Fernanda! Oi, Raquel! Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, falando da Califórnia. Chovendo aqui na Califórnia. Aliás, hoje melhorou um pouco, mas não sei se vocês têm acompanhado a notícia. A Califórnia anda tendo, assim, umas chuvas, uns ventos fortes. Anda bem tenso aqui. Desde o começo do ano, eu fui pro Brasil no Réveillon, desde que eu cheguei aqui em janeiro, que não para de chover, assim, dia sim, dia também. E
A Califórnia normalmente no inverno chove, né? Ao contrário do Brasil que tem aquelas chuvonas de verão, aqui no verão não chove, chove só no inverno, mas é aquela chuva mais de inverno, né? Aquela chuvinha mais fraca. E ultimamente tem dado assim o que eles chamam aqui umas tempestades de uns rios atmosféricos, né? Como se fosse um rio no céu, e que vem uma água, um vento que eu nunca tinha visto aqui, ó. Então, mas tá tudo bem comigo. Fiquem tranquilos. Renato, o tempo por aí é meio insano. Fique segura. E ela, fechando o nosso trio mais amado do Brasil, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem? Fala aí, meus amigos, Caio, Raquel, Rê. Aqui é a Fernanda Mello, também conhecida como Fefa, do Siga Fefa. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma semana para comentar sobre tecnologia, mas que bem poderia ser sobre juros, né? Afinal, nos últimos tempos isso tem virado quase sinônimo. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos ao 364. Raquel, com as recentes decisões sobre juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa, a grande pergunta é: já não seria suficiente o aperto feito até então? Bom, gente, uma coisa importante que eu esqueci de falar, né, pedir desculpas aqui, né, a todos, aqui publicamente para o Farofinha, nosso editor, e a vocês se tiveram um barulho esquisito atrás, mas é o som, gente, de passarinhos, né, de alguns animaizinhos e também do mar que está aqui atrás de mim. Então eu espero que vocês não se importem. Bom, ouvintes do Terrascast, eu sei que vocês querem que eu seja feliz. Então é isso, né, o mar me faz feliz. Então vamos parar de filosofar e falar, né, do tema dessa semana, gente, do tema que virou a semana de ponta cabeça para todo mundo que trabalha com economia, para todo mundo que segue a economia, né, que foi o tema da política monetária. Então, pois é, gente, antes de eu estar na praia aqui, tomando sol, ficando vermelha, surfando e curtindo a vida doidado, eu trabalhei bastante, né, nessa semana que passou, justamente por conta desse bando, desses presidentes do Banco Central que resolvem se reunir sempre no mesmo momento. Eu não consigo entender qual que é a vibe, né? Eu acho que deve ter um clubinho de, gente, vamos todo mundo se reunir na quarta-feira. Quarta-feira é um ótimo dia, por que não? Aí né, o Banco Central Europeu falou, não, gente, eu não curto quarta, pode ser terça? Ah, não pode. Ah, então eu vou fazer uma semana antes. Aí o Bank of England falou, né, não, gente, eu vou ser do contra, então como o Banco Central Europeu vai fazer na semana anterior, eu vou fazer na seguinte, né, mas eu quero quinta. Então vamos tornar a vida de todo mundo que cobre isso uma maluquice, né? Eles podiam combinar, né? Vai uma semana, daí vai o outro na outra semana, daí vai outro na outra semana, mas tudo bem, né? Ficando assim, essa reclamação de lado, essa semana foi uma semana aí bastante de decisões de política monetária, né? Então qual que é, assim, o que eu tenho falado nessa semana pra todo mundo que me perguntou sobre o que aconteceu, sobre essas decisões, é que, assim, os bancos centrais do mundo todo, eles estão entre, né, a cruz e a espada, né? E aqui no Brasil a gente tá a cruz, a espada e a peixeira. Mas calma que eu já conto essa história. Por que a cruz e a espada? Porque a cruz, né, é ali aquela bela inflação, né? Então a gente tá com uma inflação ainda bastante resiliente, ainda sticky, né? Sticky, eu achei engraçado quando eu vi um dado dos Estados Unidos outro dia, que eu vi que eles escrevem mesmo, né? Ali, sticky inflation, né? Que é aquela inflação que ela ainda está lá, né? Ela não está indo embora, ela está bem sticky, né? Que é principalmente aquela que não tem a ver com choques de oferta. Então aquilo que o Fed, né, o Banco Central americano, o que ele vinha falando, né, no começo da pandemia, o que ele falou durante praticamente 2 anos, que a inflação era temporária, que a inflação era de desequilíbrios, que a inflação não era de demanda, né? Que a gente sabe aqui, né, que a inflação de oferta e a inflação de demanda, que a inflação, na verdade, não era porque as pessoas estavam com muito dinheiro e demandando bens e serviços, que na verdade, que não era um problema de demanda agregada, acelerada e aquecida, que era um problema de oferta, que a gente tinha o abre e fecha da pandemia, que a gente tinha problemas, né, os fretes muito altos, que a China estava tudo fechado, como você que escuta o Terrascast já sabe, já soube em primeira mão naquele momento, que a gente tinha ali, né, um problema, tinha falta de tudo, né, começou a faltar algodão pra fazer almofada, faltava de tudo subindo o preço, e aí eclodiu a guerra, blá blá blá, tudo isso são choques de oferta, né, só que hoje, a gente basicamente, né, grosso modo, a gente já superou grande parte desses choques de oferta, com exceção ali da questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que continua em andamento, né, mas o que a gente viu foi algumas alternativas, pelo menos de curto prazo, ali principalmente na Europa, né, que foi quem mais sofreu por conta da crise energética, né, por conta ali das sanções contra a Rússia e a retirada basicamente inteira ali da oferta de petróleo e derivados da Rússia, que acabou
subindo muito o preço de petróleo e derivados, inclusive gás natural, que é muito usado na Europa e também no Reino Unido, né? Então, a gente sabe também que quando o petróleo sobe, né, isso acaba... O petróleo e o gás, que é usado para energia não só de casas, mas também para fins industriais na Europa, isso acaba cascateando para a inflação, para a economia toda. Mas tirando isso, gente, ainda tem um problema, né, muito... Assim, o problema que a gente está vivendo agora é a inflação no setor também de serviços, que é aquela inflação, gente, mais difícil de controlar, né? Que é aquela inflação que já está mais disseminada na economia, né? Então é quando a gente vê o cabeleireiro cobrando mais, é quando a gente vê, né, a manicure cobrando mais, o borracheiro cobrando mais, ou mesmo, né, vamos falar de economias um pouco mais desenvolvidas do que a nossa, né? As grandes empresas, as consultorias, etc. Né? Por quê? Porque é quando se vê que, bom, como tá tudo subindo o preço, eu não vou acreditar que o preço vai cair, eu, prestador de serviço, e por mais que eu não tenha nada a ver com esses choques de oferta, eu vou começar a subir também o meu preço, né? E aí a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, um dos preços que tá mais pressionado nesse momento é o preço dos aluguéis. O que também tem um lado ali, que é o fato de que como os juros das hipotecas tá muito alto, historicamente alto, tá basicamente onde a gente tava aqui há um tempo atrás, tá em 6,5%, que é um juro muito alto para padrões americanos, o mercado, ele tem desaquecido, mas ainda não a ponto de os preços começarem a cair. Então, assim, muita gente acaba optando nesse momento por aluguel. E aí a demanda por aluguel tá bastante aquecida também. E a gente ainda tem, obviamente, o mercado de trabalho. E aí, gente, eu tô falando de uma maneira geral, porque essa situação é bem geral, tá? Óbvio que tem particularidades em cada um dos países, mas o mercado de trabalho tá super aquecido no Reino Unido, tá super aquecido na Europa, tá super aquecido nos Estados Unidos. Então a gente ainda vê a inflação como um grande problema. E pra quem tá acompanhando exatamente o que eu falei nessa minha confusão mental, sabe que eu falei que essa era a cruz, né? Então a cruz é a inflação que ainda está preocupante, né? No Reino Unido, assim, na grande parte dos países a gente já falava de um pico de inflação e que tava descendo a partir de então. No Reino Unido, por exemplo, né, na semana passada não foi o caso. Saiu o dado de inflação que foi mais alto, continuou subindo no acumulado em 12 meses. Nos Estados Unidos já caiu bastante, já tá em 6%, né? Mas ainda é bem longe da meta de 2%, né? Na Europa também já caiu substancialmente, mas ainda muito longe da meta. E parte do que caiu foi até por conta de subsídios ali nas contas de energia das famílias do governo alemão. Então, assim, a inflação ainda é um grande problema. Então, o Banco Central, e o que a gente sabe que o Banco Central faz quando tem inflação? Ele sobe os juros. Só que aí, gente, essa é a cruz, né? Aí tem a espada, gente, tem a espada. A espada, como diria o Mamonas Assassinas, a faca de 2 legumes, né? Do lado aí do legume, do gume da faca, a gente vê a atividade, né, a economia que vai perdendo força. O que, ok, a gente não pode nem dizer que é, né, uma contradição, porque é um trade-off que o Banco Central já sabe, e ele precisa disso, ele precisa que a economia vá, né, esse é o objetivo, que a economia desaqueça para tirar a pressão sobre os preços, então até aí tudo bem, né, que é o que a gente tá vendo, né, na Europa, até que a economia tá desacelerando, nos Estados Unidos também, mas ainda continua resiliente, né, como eu falei do mercado de trabalho, por exemplo, então é surpreendendo positivamente nesse sentido, só que isso pressiona a inflação, então pro Banco Central é um certo problema. Só que qual que é, esse é um trade-off comum, que todo mundo sabe, né, a faca conhecida, o legume conhecido da faca do Banco Central. Mas qual que é o outro lado, gente? Qual que é, na verdade, né, a questão ali a faca não, olha, eu tô ficando doida, gente. A espada, tá? Não tem faca nessa história. É a cruz e a espada. É a espada de 2 legumes aqui que a gente tá falando. Qual que é, né, o que tá chamando mais atenção? É toda essa crise bancária, né? Nas últimas 2 semanas, então, aqui vocês ouviram sobre o SVB, né? O que aconteceu, toda aquela má gestão entre ativos e passivos. Aí a gente viu o Signature Bank, daí a gente viu o UBS, né? Sendo comprado, quer dizer, o Credit Suisse sendo comprado pelo UBS. Aí hoje, né? Quando eu gravo esse podcast, a gente viu as ações do Deutsche Bank despencando. Pô, aconteceu alguma coisa no Deutsche Bank? Não. Na verdade, é medo do contágio dessa crise bancária, né? Por quê, gente? Porque tem uma frase famosa do Warren Buffett que é when the tide goes out, you discover who's been swimming naked, né? Que é o quê? Quando a maré sobe, você descobre quem tá nadando pelado, né? Por quê, gente? Quem que é a maré? O que eu tô falando? Não tava falando de espada? Sim, mas me acompanhem, gente. Me acompanhem que vocês vão entender onde eu tô chegando, né? Quando os juros, né? Quando tá tudo bem, os juros, tá tudo bem no sentido assim, quando os juros estão muito baixos e a liquidez é abundante, tem dinheiro pra todo mundo, é toda essa parte de gestão entre ativos e passivos, né? De bancos. Pô, você colocou um monte de depósito aqui, né? Os depósitos que são de curtíssimo prazo, você pode tirar amanhã, e eu tô investindo esse seu dinheiro aqui num negócio de longuíssimo prazo, mas não tem problema, né? Porque os juros são baixíssimos e não vai mudar, e se eu precisar sacar, mesmo que seja held to maturity, né? Tipo, até o final ali, e eu tiver que vender antes, que é a nossa marcação ao mercado, não tem problema. Porque quando eu vender, o preço vai estar igual, vai estar tudo bem. Mas, na verdade, a chance de eu precisar vender também é muito pequena, né? Por quê? Porque tem muito dinheiro. Quem que vai querer sair correndo pra sacar o dinheiro? Porque o dinheiro tá abundante, o crédito tá barato. Legal. Acontece que chega uma hora que a conta chega. Chega uma hora que a conta chega, é ótimo, mas de fato a conta chega.
chega e a conta chegou em forma de inflação. E aí o Banco Central é obrigado a subir os juros. A gente viu isso na crise de 2008, a gente viu isso na crise da bolha das .com, a gente viu isso em, assim, infinitas crises, né? Cada uma é originada por alguma coisa, mas em algum momento o Banco Central tem que apertar os juros, né? E, de fato, né, falar, a festa acabou, né? Isso tá dando inflação e a gente tem que enxugar essa liquidez. E aí, quando isso acontece, o dinheiro fica mais caro, quem tava fazendo oba-oba, quem tava fazendo uma gestão, quem não tava ali completamente se redeando, se protegendo de uma potencial mudança ali de curso, né? De uma elevação das treasuries, por exemplo, né? Que foi o que aconteceu dos títulos americanos. Quem não tava preparado acaba ficando de bunda de fora, né? Ou seja, acaba revelando os problemas. Esses problemas, eles existiam antes? Eles existiam. Só que o dinheiro era barato, tava tudo bem, né? Então agora tem um grande medo dessa crise bancária se alastrar, né? O que a gente viu até agora? Os reguladores agindo, os mesmos bancos centrais agindo, né? Muito rápido, ali com linhas de crédito, né? Falando que vão apertar a regulação de bancos menores, né? Não pensando duas vezes na questão de risco moral, falando, não, vamos lá, vamos entrar logo, porque senão vai dar ruim maior. Mas, obviamente, isso gera aversão ao risco, isso gera medo de contágio. E aí, gente, voltando depois de 53 metáforas dentro da mesma metáfora, então, lembrando, gente, quem quer a cruz? A inflação. E quem quer a espada? O problema bancário. E aí, pô, mas o que tem a ver, né? Por quê? Por que é a espada? Porque se os bancos centrais continuarem subindo juros, né, continuarem nesse aperto, isso pode piorar ainda mais a situação bancária, né? Por quê? Se a galera tava lá pela dona, e aí? E se os juros continuarem subindo? E aí você vai além, né? Por quê? Porque além dessa questão de gestão, na parte, né, financeira, etc., você tem as empresas também. As empresas da economia real, as empresas ali que estavam fazendo festa com juro barato, aí o juro começou a subir, as suas dívidas ficaram mais caras, as famílias, da mesma coisa. E aí elas vão pedir crédito, e aí, pô, os bancos estão com medo, né? Por quê? Porque tá dando todo esse rolo. Então você vai criando uma aversão ao risco no mercado muito grande. Então por isso que nessa semana os bancos centrais estavam aí entre a cruz e a espada. E aqui no Brasil, gente, se vocês não cansaram de me ouvir ainda, eu comentei lá no começo que tinha a peixeira, né? Era a cruz, a espada e a peixeira, né? Por quê? Porque a peixeira aqui no Brasil é o risco fiscal. Então além de tudo isso, tem uma parte boa de tudo isso, vamos dizer, que o Brasil aqui na parte da questão bancária, a gente tem o nosso sistema financeiro é muito concentrado e regulado. A parte da concentração é ruim, porque a gente acaba, né, tendo, enfim, parte do motivo dos spreads altos dos bancos, etc., até a concentração bancária. Tem mil impactos negativos, mas um dos impactos, né, que não é tão negativo, é esse. São bancos que são altamente regulados e são bancos que são grandes, sólidos, né, o que não significa que eles estão ilesos, né. A gente viu aí, por exemplo, com a Americanas, né, uma empresa, né, aparentemente muito sólida. Porém, quando a gente olha, né, como o setor é altamente regulado e a gente olha os níveis, né, nível de alavancagem, quantidade de depósito versus ativos, etc., né, ativos versus passivos, então, assim, depósitos, dívidas, etc. Então, assim, até a própria duration, né, tipo, você tá falando de um depósito que você pode devolver pra pessoa, você falou que você devolve em um dia, só que os seus ativos aqui, você só consegue tirar em, né, sei lá quanto tempo, né? Não, então é bastante regulado e todos esses indicadores, ao que tudo indica, estão bastante saudáveis, indicando solvência aqui do nosso alto nível de solvência aqui do nosso sistema bancário, o que é positivo, né? Mas a parte da inflação, a gente também tá sofrendo, a gente também vê dados de inflação ainda preocupantes. Hoje saiu o dado de IPCA 15, né, que é aquele que é medido do dia 15 ao dia 15 do mês. Ele mostra que foi uma surpresa positiva, né, mostrou o setor de serviço até desacelerando, né, na inflação do setor de serviço, mas ainda é bastante preocupante, tá? A gente não tá fora do perigo. E por que a gente não tá fora do perigo principalmente, né? Qual que é o grande risco? O grande risco é a peixeira, gente. É a peixeira que é o risco fiscal, né? Então a gente tem toda essa discussão sobre arcabouço fiscal, quais vão ser as nossas novas regras, o que vai substituir o teto de gastos, vai miar tudo que a gente tinha ali na lei de responsabilidade fiscal mesmo e vai fazer tudo de novo ou não, ou vai deixar algumas regras que estavam rolando, mas ninguém seguia e só fazer uma nova, né? Então, isso ainda, né, foi decidido aí que não ia ser apresentado, disse, né, o governo tinha dito que ia ser apresentado, depois mudou de ideia. Isso também causa bastante incerteza e acabou fazendo o nosso Banco Central aqui tomar a decisão de manter. Então, eu falei, não falei das decisões, né? Então, um resuminho, o Banco Central americano elevou os juros, né, pra 5%, então 4,75, né, que eles têm uma banda. O Banco Central Europeu também elevou os juros e o Banco Central do Reino Unido também elevou os juros, tá? Pra 4,25. Então, assim, todo mundo levou os juros e no Brasil a gente não elevou os juros, a gente manteve em 3,75, que era o esperado, mas o Banco Central também sinalizou que, assim, não vai pra lugar nenhum tão cedo, e se for, pode ser até que vá pra cima. Então, foi um recado bem forte do Banco Central, né? Pode ter até um risco de, estamos falando que talvez ele vá até pra cima, como assim? Isso pode gerar até, né, dos próprios investidores o pensamento de, poxa, isso vai gerar ainda mais discussão e mal-estar
mal-estar político, né, entre os políticos, que já ficou claro, mostrou depois da decisão do Banco Central, veio um monte de pedrada em cima do Banco Central, pode aumentar a pressão política por um potencial impeachment do presidente, não se sabe. Se isso acontecer, o mercado, assim, pode ser um tiro no pé, porque aí os investidores vão falar, putz, aí esse presidente vai sair, aí sei lá quem vai entrar, e aí vai ser muito pior, e aí os juros de longo prazo acabam até subindo, né? Então, assim, é uma situação muito complicada no colo do Banco Central do Brasil, porque ao mesmo tempo que, né, tem toda essa questão de será que é um blefe, será que não é? Ao mesmo tempo, cara, isso aqui é um risco fiscal, a gente tá falando de várias políticas que é pra aumentar o gasto, né? Nenhuma delas começou ainda a mexer no BNDES, na taxa de juros, mexer aumentar o salário mínimo, aumentar a tabela do imposto de renda, né? Tudo isso, nada disso foi consolidado ainda. Mas ao mesmo tempo também não foi consolidado o arcabouço fiscal. Então, assim, tá uma grande nuvem de não sei, né? Então, foi com isso que o Banco Central aqui teve que trabalhar. Então é isso, gente. Entre a espada, a cruz, a peixeira, a faca, os legumes, né? Ficamos por aqui nesse episódio do Terraço Cast. Raquel, pode ter certeza que o som do mar não é problema. Farofinha vai curtir, quem nos ouve muito provavelmente também vai. Mas vamos ao assunto. Se você é mais sagaz, já sacou pela capa desse episódio que a Raquel falaria das decisões dos seguintes 4 bancos centrais, o do Reino Unido, o europeu, o dos Estados Unidos e o nosso, aqui de Terra Brasília. Cada decisão tem suas peculiaridades, como a Raquel bem apontou, mas uma coisa é uma presença em todas elas ao mesmo tempo. A ressaca do pós-pandemia, que primeiramente trouxe choques de oferta, depois um inundar de dinheiro na economia e agora mostra pressões mais localizadas pelo lado da demanda, faz com que os índices inflacionários sigam pegando fogo e também os mercados de trabalho. Talvez até que você ouviu essa última parte tenha pensado, nos outros lugares eu não sei, mas como assim mercado de trabalho apertado no Brasil com 8,5% de desemprego, né? Desemprego ao redor de 8,5%. Caso você tenha pensado nisso, sugiro procurar pelo artigo de Zeina Latif chamado O Desemprego está baixo, mas está alto. E o leia, claro, porque o título está bem explicado nas linhas do artigo. Em um cálculo feito pelo meu grande amigo Vitor Fâncio, um grande abraço para o meu amigo Vitor Fâncio, a taxa de desemprego natural do Brasil está em aproximadamente 10,5%. O que significa que, estando abaixo disso, como é o caso agora, cada nova pessoa contratada custa mais do que a anterior. Uma situação parecida com a dos Estados Unidos, ainda que o desemprego esteja muito mais baixo por lá agora, o que significa uma pressão ainda maior. Esse ponto foi comentado porque, sim, após a aprovação da autonomia do Banco Central aqui no Brasil, a missão deixou de ser apenas o controle da inflação, fazendo com que ela fique o mais perto do centro da meta possível e agora também inclui o mercado de trabalho. Se aparentemente você pensa que o Banco Central ignora o mercado de trabalho por não ter uma meta fechada para isso como tem para a inflação, agora você já descobriu de maneira bem certeira o porquê do Banco Central seguir preocupado com pressões também do lado do mercado de trabalho. Qualquer que seja o caso, lembre-se sempre de uma coisa elementar. Banco Central responsável é aquele que busca atingir suas missões, não aquele que cede para setores com voz e lobby organizado, como o bancário nos Estados Unidos e alguns produtivos aqui no Brasil, presidente da República ou mesmo algum político que queira lutar pelo povo ou alguma coisa do tipo. E se você duvida do efeito negativo de ser sensível a esse tipo de pressão, pesquise sobre o que acontece com a Turquia nos últimos anos. Para resumir, o presidente da Turquia trocou o banqueiro central por uma pessoa mais alinhada, amigável e disposta a reduzir os juros pelo povo. Sabe o que aconteceu? A inflação disparou e o câmbio também. E se você ainda assim pensa, mas o que a Turquia tem a ver com a gente? Eu sugiro procurar o artigo A Regra de Taylor é Clara, lá no Terraço Econômico, que foi escrito por Vitor Cândido e Leonardo Pagliuca e fala com detalhes e até umas fórmulas econômicas sobre a última vez que esse equívoco aconteceu aqui no Brasil, entre fevereiro de 2012 e fevereiro de 2014. Será que, apesar de tantas evidências nacionais e estrangeiras dessa mesma situação, vamos novamente cair nessa casca de banana? E lá fora, os bancos centrais seguirão normalizando a situação e apertando os juros para cumprirem suas missões, ou serão capturados por pressões de diferentes frentes, cenários políticos e tudo isso junto e misturado? Não se preocupe, vamos te atualizar sobre o que for importante nessa esfera toda de juros no mundo, aqui neste mesmo Bate Podcast. Existe um lugar
lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia, entre 1969 e 2022. Ambos de graça. Baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Renata, traga para nós o Boletim Internacional. Então, começando com a parte de economia, né, aqui a economia aqui dos Estados Unidos, o Fed mais uma vez aumentou a taxa de juros, 0,25 pontos percentuais, né, a 9ª vez seguida que o Fed aumenta os juros, e a gente havia uma discussão ou não, né, até pela quebradeira de bancos, né, a gente teve a quebra do banco do Silicon Valley há umas semanas atrás, a gente comentou sobre isso também no podcast, por conta disso, né, e desse risco, né, do sistema financeiro talvez não aguentar essa continuidade, né, de aumento de taxa de juros, né, ao contrário, eu acho assim, né, do que algumas pessoas costumam falar, os bancos, ou pelo menos nem todos os bancos ganham dinheiro quando a taxa de juros aumenta, né, quando a taxa de juros aumenta, os bancos também têm dificuldade de financiar, né, aumenta a inadimplência, então você tem uma série de problemas aí quando os juros estão altos, não necessariamente os banqueiros ficam felizes, e alguns bancos, né, esse aumento de juros acabou criando essa possibilidade aí de quebradeira nos bancos dos Estados Unidos, então, portanto, tinha essa discussão se o Fed não ia, né, ficar mais tranquilo, segurar um pouco a taxa de juros, né, porque, como eu falei, né, já tinha aumentado 8 vezes seguida, mas não aumentou mais uma vez essa semana, e aí, né, todo esse debate que a gente escuta no Brasil, aqui também é muito parecido, né, toda essa discussão de esse aumento constante da taxa de juros, se isso não vai levar a uma recessão, se não vai levar a um desemprego, o quanto que isso está sendo efetivo para, de fato, controlar a inflação, né? A inflação dos Estados Unidos está 3 vezes ao valor da meta, né? A meta aqui é de 2% ao ano. Apesar desses aumentos frequentes da taxa de juros, a inflação continua, né? Digamos que ela deu uma estabilizada, parou de aumentar, mas ainda num número muito elevado. Então, há essa discussão, né, de quanto que a política monetária ainda tem que ser mais dura, ou como é que a economia vai aguentar ou não, né? Essa é uma discussão que está acontecendo no mundo inteiro, na Europa, na Inglaterra também, o mesmo tipo de problema. Acho que os Estados Unidos têm uma vantagem, né? Além da vantagem do dólar, né? É mais fácil você fazer política monetária quando você, né, em dólar, que é a principal moeda, e fora isso, a economia americana é muito resiliente, né? A gente não tem expectativa de recessão, a gente tem uma expectativa de um crescimento um pouco menor do PIB esse ano, né? Um pouco, talvez, aumento de desemprego, mas a economia dos Estados Unidos, apesar desse aumento aí de, né, 9 vezes seguidas de juros, a economia continua bastante aquecida, o que tá aí, por outro lado, dificulta aí no combate à inflação. Outro assunto que a gente escutou bastante aqui nos Estados Unidos essa semana era o possível, né, resultado do julgamento do ex-presidente Donald Trump, naquele processo em que ele é acusado de lavar dinheiro pagando pelo silêncio de uma prostituta, né, Stormy Daniels, se eu não me engano o nome dela. Enfim, tem vários processos aí correndo contra o Trump, né, desde, tipo, esconder documentos, a participação dele na invasão do Capitólio, tem a parte de imposto também, e tem essa questão aí dele ter comprado o silêncio dessa mulher. Então, enfim, e agora a gente não sabe se ele vai ser preso. Ele fez todo um show, né, de quanto que ele estava sendo injustiçado. Acho que a ideia do Donald Trump é chamar atenção para ele, para conseguir arrecadar mais dinheiro, né, para ter um lançamento aí mais pomposo, digamos, da campanha dele para presidente, né. Ele quer fazer ele fez um auê com esse julgamento, mas na verdade não teve ainda nenhuma decisão concreta a respeito nem disso, nem dos outros problemas da justiça que o Donald Trump está enrolando. Outro assunto também que foi bastante comentado foi a visita do Xi Jinping à Rússia, né? Essa semana, no final da semana passada, o Tribunal de Haia
condenou o Vladimir Putin por crimes de guerra, né? Ele pediu a prisão, ele pode ser preso em alguns países que fazem parte desse acordo do Tribunal Internacional, principalmente com crimes de guerra, principalmente com relação ao sequestro, né, de crianças ucranianas que foram levadas para a Rússia, né? Essa história tristíssima, e o Vladimir Putin foi condenado com relação a isso, e nesse momento o Xi Jinping vai e visita o Putin. Então, a China, que tem se mostrado aí, né, digamos, de certa forma neutra no conflito, tem se demonstrado, né, da mesma forma que o Brasil, numa tentativa ali de um papel de mediador, mas a gente ainda não sabe o quanto que o Xi Jinping quer acabar com a guerra por questões práticas, econômicas, pragmáticas, ou quanto que também não vale a pena ele continuar numa provocação com a OTAN, com os Estados Unidos. Então, né, e se posicionar a China aí de uma maneira diferente nessa geopolítica e a diplomacia internacional. Então, vamos acompanhar quais vão ser os próximos passos aí dessa relação, né, da OTAN, da Europa com a Ucrânia e da China com a Rússia. Outro assunto também muito comentado essa semana foi na França, né? A gente teve uma tentativa do presidente do Macron em aprovar uma reforma da Previdência meio goela abaixo na base da canetada, né? E tem toda uma discussão da constitucionalidade dessa medida, né? Ele meio passou por cima do parlamento, arriscou receber ali um voto de desconfiança dos deputados, acabou escapando nisso, mas ali ainda está a situação bastante complicada, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? A França, como vocês sabem, eles são mestres ou grandes especialistas em protestos, né? Então a gente está vendo muita confusão em Paris, muito carro queimado, muita gente descontente, porque reforma da Previdência é isso, né? É uma coisa que todo mundo, o mundo inteiro sabe que precisa fazer e que vai precisar fazer outras, porque a expectativa de vida da população vai aumentando, então não tem como, né? E, enfim, o Brasil também passou por isso no começo do governo Bolsonaro e provavelmente vai passar por outras vezes também, né? E aí tem essa questão, né? Mas também você tem que, né? Uma democracia não adianta falar que precisa dar esse remédio e aprovar na canetada, você acaba às vezes criando um problema maior ainda, né? Então vamos ver como é que essa situação se esclarece na França. Outro lugar que também tentou fazer uma mudança, nesse caso uma reforma política na base da canetada, foi Israel, né? O Bibi ali está sendo condenado também, tá para ser julgado, ou ser por alguns tipos de crimes também, e aí passou ali uma reforma de que ele e alguns ministros, não entendi muito bem qual a situação, mas não podem mais ser julgados e investigados, então meio que ele coloca ali, né, como se fosse um fórum privilegiado na base da canetada também, Israel. Isso também, né, acaba gerando uma desconfiança, o mercado também caiu por conta disso, porque, né, tudo que é feito fora da regra do jogo, né, acaba criando aí ruídos que não interessam e acabam prejudicando todo mundo. O que a gente vai ter ainda na parte internacional, como vocês sabem, vai ter a viagem do presidente Lula, né? O presidente Lula vai para Portugal, vai estar uma série de polêmicas da viagem do Lula para Portugal, porque ele foi convidado ali para falar, né, no Congresso, né, num feriado histórico de Portugal, é o dia da Revolução dos Cravos, e nenhum líder de outro país nunca falou, né, nunca discursou, né, nesse que é um feriado patriótico, digamos, né, histórico de Portugal. Lula foi convidado e aí a oposição foi contra, acabaram desconvidando, então ele vai visitar Portugal no dia da Revolução dos Cravos, que é no dia 25 de abril, mas aparentemente não vai discursar, mas teve essa polêmica. E depois disso, o Lula vai para a China e aí também tem toda essa... vai com uma comitiva grande, né? Vai levar o Joesley, o pessoal, enfim, né? Vamos ver o que vai ser dessa visita aí do Brasil na China e o que vai sair depois disso, né? Porque aparentemente acho que os meus amigos aqui do Terraço Cast devem ter comentado de que a gente depende o tal do arcabouço fiscal que tá todo mundo esperando, só vai ser anunciado depois que o Lula voltar da China, e a viagem é entre dia 26 e 31, então só no dia 1º de abril. Boletim internacional amplo hoje. Vamos lá!
Oi, terraceiros, aqui é a Renata. Eu resolvi gravar aqui na sexta-feira, antes de eu viajar para o Brasil, um adendo. Eu tinha comentado no meu comentário sobre a viagem do presidente Lula para a China, só que essa manhã, na sexta-feira, foi anunciado que o presidente Lula está com uma pneumonia, ele está sendo medicado e tal, então não se tem certeza ainda se ele vai adiar essa viagem ou não, ou se a viagem será mantida, mas, enfim, eu só queria fazer esse comentário que a gente não tem certeza, né? Como eu falei, né? O arcabouço fiscal, meus colegas aqui no Terraço devem ter comentado sobre isso, né? O presidente Lula falou que o anúncio do arcabouço fiscal que todo mundo está esperando vai ficar para depois dessa viagem com a China. Vamos ver se essa viagem vai rolar ou não e como é que isso vai se desenrolar, tá bom? Mas eu queria fazer esse adendo só para não ficar informação, né? A gente falou da viagem, talvez ela não aconteça. Começando com a discussão sobre juros, um confirmar do que apresentamos no primeiro assunto, mas de uma ótica mais regional. Os Estados Unidos realmente têm uma resiliência extraordinária e condições monetárias bastante específicas que facilitam a superação dos problemas atuais. A ver se o Fed continuará seguindo a sua própria missão. Sobre esse caso do Trump, aparentemente ele está fazendo disso um reality show para variar, com direito à declaração no Twitter de que seria preso e iria reagir e tudo mais. Será que o eleitor médio americano vai comprar isso para as próximas eleições presidenciais e achar que isso faz alguma diferença para mudar o seu voto? Em relação a essa ligação da China com a Rússia, diríamos que a China prefere o silêncio ou representações como a que vimos recentemente. Mas, independente das visões que tenha, acaba saindo beneficiada. A Rússia hoje é muito mais dependente da China do que era anteriormente, e do outro lado, a China não deve estar se incomodando em comprar petróleo e outras commodities com preços bem mais camaradas. Sobre a questão na França, existe uma convulsão social nesse momento que, de certa forma, lembra um pouco o que vimos no Brasil em 2013. Uma situação em que as pessoas sentem que não estão sendo bem representadas e pedem por mais serviços públicos, direta e indiretamente, sem entender que as condições são bem menores para efetivar esses pedidos que são feitos. Talvez alguém na área de internacional discorde frontalmente do que acabei de dizer, mas de fato esse paralelo, mesmo tênue, pode ser feito, pensa bem. A respeito das questões em Israel, a redução de estruturas de pesos e contrapesos deixa a população preocupada com diferentes possibilidades de arbitrariedades do poder. Regras existem para que não se precise confiar em bom senso de quem quer que seja. E, na prática, se a população se revoltou em função dessa recente mudança, a clássica onde há fumaça, há fogo pode ser evocada. E, finalmente, sobre as viagens do Lula, temos na mesa uma faca de dois gumes. De um lado, existe a ampliação da nossa representatividade lá fora, que busca reatar laços que foram negligenciados de certa forma nos últimos anos. Mas de outro, como bem citado, o velho corporativismo de quem já teria supostamente cometido crimes e até gravações de um ex-presidente volta para a mesa. A ver qual será o saldo disso nessa nova ampliação de relações exteriores em Lula 3. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Fernanda, em um mar de layoffs no setor tech, a Apple está se destacando agora por não ter feito isso e ainda estar mudando alguns aspectos internos de gestão. Que mudanças são essas? É engraçado, né, como as coisas são rápidas, né, como as mudanças são rápidas. Eu fico sempre aqui no Terraço Cast no limite para o Caio não me matar, para enviar o conteúdo de uma forma que ele siga sendo quente, para que a gente não perca as atualizações. E aí, bem, hoje é uma sexta-feira, esse podcast vai ao ar na terça, e eu quero muito que o conteúdo aqui continue muito quente, mas o que a gente mais tem visto são atualizações nesse setor.
Pois bem, na segunda-feira, o CEO da Amazon, o Andy Jassy, anunciou em um memorando para a equipe que a empresa vai demitir mais de 9 mil funcionários nas próximas semanas. Só que esses cortes não vêm do nada, né? Se você escuta aqui o Terraço Cast periodicamente, eu venho falando sobre como anda o setor de tecnologia e por que a gente está vendo essa rodada de layoffs, de demissões que começou lá em novembro, veio até janeiro e já afetou muita gente, né? Mais de 18 mil funcionários. E essa leva de agora seria de pessoas que trabalham nas áreas de cloud da Amazon. Se você não sabe, esse é um dos maiores negócios da Amazon. Funciona mais ou menos assim. Empresas grandes de vários setores, e assim, nível grande mesmo, contratam a Amazon, no caso a AWS, que é a Amazon Web Service, para otimizar o seu serviço. Então imagina que empresas de vários setores, empresas grandes, elas não precisam ter salas imensas para ter servidores próprios de computador. Elas contratam o serviço da Amazon e rodam as suas aplicações na nuvem. Eu espero muito que essa minha explicação faça sentido na sua cabeça, porque eu tenho desenvolvedores que trabalham comigo, que escutam aqui o podcast, então não posso fazer feio. Pois bem, se você jogar no Google o mapa de Cloud Data Center da Amazon, você vai ver mais ou menos como isso funciona, mas são servidores espalhados pelo mundo e que as empresas contratam o serviço para utilizar. Pois bem, voltando aqui às demissões. Além dessa área de Cloud Service, as demissões seriam também nas áreas de publicidade, RH e da Twitch, aquela plataforma de fazer live que ficou muito conhecida durante a pandemia aí, para quem gosta do Casimiro, quem gosta de assistir jogador de eSports, enfim, na pandemia ficou muito popular por conta das lives, e é uma plataforma Amazon também. E aí eles decidiram demitir mais funcionários para reduzir os custos, né? Naturalmente. O contexto econômico pesa muito, né? A gente tem um futuro meio incerto, porque, vamos lá, é praticamente como se o americano não soubesse lidar direito com juros altos, né? Aparentemente eles não sabem, mas a empresa acabou de encerrar a segunda fase do seu orçamento anual, que é conhecido internamente como OP2, que busca ser agora cada vez mais enxuto para conseguir investir no que eles chamaram de experiências de longo prazo do cliente. Mas essa é uma das maiores demissões da história da Amazon, depois de ter contratado muita gente durante a pandemia. A força de trabalho global da Amazon aumentou na época para mais de 1,6 milhão de pessoas até o final de 2021. E para vocês terem uma ideia, em 2019, quando não tinha pandemia, era de 798 mil funcionários, ou seja, muita gente. E aí, as ações da Amazon fecharam em queda na segunda-feira, no dia do anúncio desse corte, mas você me pergunta, isso tem sido generalizado? De certa forma sim, mas parece que tem uma empresa que saiu ilesa. Tô dizendo aqui que sim, todas as empresas de tecnologia tendem a sofrer quando os juros aumentam, mas apesar do perfil do setor, a Amazon parece sair um pouco mais ilesa. Por quê? Vou te dar um pouco mais de contexto. Olhando para trás, em 2020, o isolamento social do Covid, o mundo inteiro acabou sobrecarregando os negócios em cima das empresas de tecnologia. Muitas empresas que trabalhavam só offline começaram a oferecer vendas online e tudo mais. E como o lucro aumentou de forma extraordinária em 2020, 2021, as empresas de tecnologia continuaram a contratar cada vez mais. Mas, como a gente sabe aqui, muito bem, o benefício marginal não é ilimitado, né? Infelizmente. Não é um movimento sustentável. É tipo assim, beber 2 litros de água faz bem para a saúde, então vou beber 10, que aí eu viro imortal. Não é assim, né? Agora que o crescimento das empresas vem caindo, até pelo contexto econômico, elas precisam se reajustar. Mas aí, a Apple agora vem sendo uma grande exceção, que é uma razão muito óbvia. Eles simplesmente não contrataram tanta gente assim nos últimos 2 anos. E por isso, eles não anunciaram demissões. Então, assim, o que foi feito? Os benefícios para os funcionários são menores. O CEO da Apple reduziu o seu próprio salário, mas que particularmente, assim, me parece ser mais um sinal de cultura da empresa do que, de fato, fazer grande diferença no final do dia, né? Esse corte do próprio salário. Mas, no dia que saiu essa notícia das
demissões da Amazon de 9 mil funcionários e tudo mais, a Bloomberg soltou um gráfico bem interessante, que é o da eficiência da Apple de 2020 a 2022, né, nos anos durante a pandemia. E assim, a eficiência da Apple é tipo o dobro se a gente comparar com o Google, Microsoft, a Salesforce, a Amazon, a Meta. Por quê? Porque é uma medida de receita versus número de funcionários. Então, se eles não contrataram tanta gente assim, obviamente a produtividade é maior, né? Na verdade, as contratações da Apple nos últimos anos seguiram a mesma tendência desde 2016. De 2021 para 2022, o aumento de contratações foi só de 6,5%. E no final do ano passado mesmo, algumas fontes da Business Insider disseram que eles realmente pausaram todas as contratações e esse congelamento de vagas pode se estender até o final agora de 2023. Então eles já estavam vendo desde o ano passado que pelo menos até o final desse ano as vagas estavam congeladas. E aí a gente vai precisar continuar acompanhando, né? Essa semana o meu salve vai pro Pedro Andrade de BH, Matheus Peçanha, meu veterano lá da UF, e para o querido Kelvin Santos, que é assíduo aqui do Terraço. Se você quer aparecer aqui e vem como ouvinte do Terraço todas as semanas, vai lá no meu perfil, @sigafefa, e deixa um emoji pra mim de disquete na minha última foto. Sim, existe um emoji de disquete. Vai lá na minha última foto e deixa esse emoji. É isso, pessoal. Até mais. Até a próxima semana. Por falar em mudanças rápidas que acontecem, né, entre o período em que fazemos a ancoragem, recebemos os áudios, mandamos para edição e o momento em que o episódio é lançado e tudo mais, uma atualização para agora que essa ancoragem está sendo realizada. A Accenture, que é uma gigante das consultorias, anunciou um layoff de 19 mil funcionários em todo o planeta. E aproveitando, né, a Fernanda também citou o Casimiro, um salve pro Casimiro, não faço a menor ideia se esse podcast algum dia chegará a ele. Se alguém quiser ajudar, né, a fazer com que chegue esse salve até ele, agradecemos desde já. Dentre as Big Techs, a Apple acabou se destacando e certamente, se já não virou, em breve virará case de sucesso a ser apresentado em MBAs. A Apple virou um caso de sucesso nesse momento porque fez diferente das outras empresas das quais ela acaba sendo relacionada sempre, né? Como a Amazon e tudo mais. Olhando de agora, ou como diria o belo latim, o tal ex-post, é muito fácil dizer, não fazia sentido ter contratado tanta gente. Mas para pensar, no período mais agudo da pandemia, ainda sem vacinação e com tudo muito mais travado do que hoje, quem aí sabia com toda certeza do mundo que após um forte avanço de digitalização das coisas, tudo voltaria a um velho normal? Esse case da Apple mostra uma coisa interessante e bastante relacionada à gestão da maneira mais fina que existe. Observar quais passos um negócio pode dar de acordo com aspectos estruturais e não conjunturais. Em bom português, olhando para a Apple, o número de iPhones vendidos ou de quaisquer outros produtos e serviços poderia até aumentar bastante na pandemia, mas seria um aumento sustentado? Todo mundo que compra um iPhone iria comprar 2, 3, só porque não estava gastando com outras coisas como, por exemplo, sair para jantar com amigos e viajar? De novo, é muito fácil falar agora que tudo se passou. Outra expressão boa para isso é engenheiro de obra pronta. Mas fica o lembrete, principalmente para quem nos ouve e faz parte da gestão de algum negócio ou até mais de um. Como você encara grandes mudanças que afetam mercados de maneira ampla, tal qual uma guerra ou uma pandemia? Vale sempre, mesmo diante dos mais insanos cisnes negros possíveis, pensar em como fatores daquele momento são oportunidades ou ameaças e, ainda mais importante do que isso, como o negócio poderá se adaptar a futuros possíveis. Não é fácil nem trivial, mas reforço, faz parte do mais alto nível de finesse de gestão de negócios possível. E de novo, a Apple está dando um show em relação às empresas do mesmo setor, levando em consideração todas as informações que podemos verificar até o presente momento. Diante de tantas pressões sobre os bancos centrais no mundo, e você aí achando que era só aqui, hein? O que não falta é pedrada nas autoridades monetárias por buscarem cumprir suas missões. Então, pensando no que pode te proteger de uma pedrada, se você ouviu até aqui, me manda em alguma das minhas redes sociais, em todas elas estou como Caio AUGSTOR, me manda um emoji de capacete. Abraço para quem enviou o emoji pedido no 363. Daniel Maia Reis, que nos mandou o emoji
emoji de medalha pelo WhatsApp, Gilson, que nos enviou pelo grupo do Telegram, e pelo Instagram vieram Kelvin Santos, que também mandou um feedback bacana sobre o Boletim Internacional, obrigado Kelvin, Matheus Peçanha, que também mandou o emoji para Fernanda, Gabriel Ferreira, José de Souza e Ana Maria Oliveira, que também mandou um feedback muito legal, agradecemos de coração. Quero o seu salve aqui, só cumprir essa regra simples que eu contei agora há pouco. Um último adendo antes de encerrarmos. Nessa semana que se passou, em 23 de março de 2023, o Terraço Econômico completou 9 anos de existência. Nossas duas pedras fundamentais são transformar a economia em algo não apenas compreensível como interessante e multiplataforma, independente de como você consome nosso conteúdo, seja por aqui em áudio, nos tantos vídeos ou nas centenas de textos que temos, nossos em parcerias, você já sabe disso. E, em segundo lugar, direcionar nossas análises para os fatos, ações, acontecimentos e dados que estiverem disponíveis, para reduzir ao máximo que possível for o viés de nome, a depender de quem fizer ou falar algo, passa a ser uma coisa boa ou ruim. Agradecemos imensamente a todas as nossas parcerias nesses anos, as pessoas que estão e já estiveram em nossa equipe e, é claro, a você que não apenas nos acompanha, como também interage. Não estamos aqui para que você concorde com a gente ou para te dizer notícias felizes e reconfortantes, mas sim para te apresentarmos do nosso jeitinho qual é a vista deste terraço sobre o que se passa nesse complexo e cheio de meandros mundo em que vivemos, principalmente no que tange a economia, política e outros assuntos afins que consideramos serem relevantes para você. Obrigado, obrigado e obrigado. E no ano que vem o Terraço completa uma década de existência. Para quem é ligeiro, entendeu os emojis festivos na imagem do episódio 364. Agora então encerrando, agradecendo ao trio mais amado do Brasil que trouxe as análises do 364. Obrigado Raquel pela belíssima análise e também pelas ondas do mar. Te aguardamos na próxima semana. É isso pessoal, é isso Caio. Fica aqui o meu abraço para todos os terraceiros e terraceiras. Um especial aqui ao Daniel Maia Reis, tá? Que é o nosso terraceiro aqui, que sempre comenta, sempre manda ali, segue a gente em todas as redes, todo mundo. Então fica um abraço para esse nosso grande fã. Muito obrigado Daniel, siga seguindo, siga seguindo a gente, siga conosco. E é isso, gente. Mandem recadinhos, feedbacks, emojis e tudo que vocês quiserem para o nosso âncora. E até a semana que vem. Obrigado também, Renata. E, se você estará aqui na próxima semana ou não, quem ouvir vai ficar sabendo. Em todo caso, até o próximo episódio. É isso, gente. Talvez na semana que vem eu não esteja aqui no Terraço Cast, porque eu vou estar no Brasil, vou estar de férias, mas se eu conseguir, eu volto, pelo menos falo um pouquinho, dou uma atualizada geral das notícias pra vocês, se eu não estiver muito ocupada. Tá bom? É isso, um beijo e fiquem aí tranquilos e torcendo aí pra gente ter um mundo com umas notícias um pouco melhores e menos chuva aqui na Califórnia também. Beijinho e até mais. E também muito obrigado, Fernanda, por trazer esse case que você que tá fazendo aí MBA em algum lugar, se você ainda não ouviu, em algum momento tem uma chance muito elevada de ouvir. E se você ouvir, conta pra gente que a gente vai ficar feliz em saber. Muito obrigado, Fernanda, e te aguardamos na próxima semana. Isso aí, amigos. Valeu por mais uma semana. E é isso. Fico no aguardo do seu emojizinho de disquete. Já que a gente tá pertinho da Páscoa, vocês lembram que tinha aquele chocolate disquete? Ai. Hora de terminar o podcast mesmo, né? Valeu, pessoal. Importante sempre relembrar. Estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras. Até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.